No vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre o que você não sabe, mas que deveria saber sobre o futebol da Croácia. Porém, antes é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ele não seja inscrito, se já for, te convido a ser membro, mande o link desse vídeo para pelo menos 7 amigos, porque Croácia tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Situada na Europa, na região dos Balcãs, vizinha à Eslovênia, Hungria, Sérvia, Bósnia e Herzegovina e Montenegro, a Croácia como reino existe desde o século X, quando passou a ser governada pelo rei Tomislau I. Passou por domínio dos húngaros, do Sacro Império Romano Germânico governado pelos Habsburgos, pelos austro-húngaros, até que em 1918 compôs o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, que em 1929 passou a se chamar Iugoslávia, da qual se separou em 1991, após 4 anos de guerra contra os sérvios. A Croácia, com sua tradicional camisa xadrez em vermelho e branco, é disparada a que mais cresceu no futebol mundial nos últimos 30 anos. Haja vista o terceiro lugar nas Copas de 1998 na França, na de 2022 no Catar e o vice-campeonato em 2018 na Rússia. Os croatas chegaram à sua primeira Copa do Mundo em 1998 na França, após ficarem em segundo em seu grupo, atrás da também classificada Dinamarca e à frente das eliminadas Grécia, Bósnia e Herzegovina e Eslovênia, e superarem na repescagem a Ucrânia. Dotada de craques como Boban, Stimac, Stanic, Jarni e Davor Šuker, artilheiro daquela Copa, a Croácia alcançaria o terceiro lugar, após se classificar em segundo na primeira fase, em um grupo que ainda continha também classificada a Argentina e os eliminados Japão e Jamaica. Vencer nas oitavas a Romênia, a Alemanha nas quartas, porém perder para a anfitriã e futura campeã França nas semifinais, mas superar a Holanda na decisão do terceiro e quarto lugar. Para a Copa de 2002 na Coreia do Sul e no Japão, os croatas se classificaram após liderarem um grupo que ainda tinha a Bélgica, a Escócia, a Letônia e o San Marino. Porém, na Copa o desempenho foi bem abaixo do esperado, ficando atrás dos classificados México e Itália e à frente do também eliminado Equador. Para a Copa de 2006 na Alemanha, a Croácia lideraria das eliminatórias um grupo que ainda tinha a Suécia, Bulgária, Hungria, Islândia e Malta. Mas na Copa, a equipe novamente cairia na fase de grupos, ficando atrás dos classificados Brasil e Austrália e à frente do Japão. A Croácia ficaria de fora da Copa do Mundo 2010 na África do Sul, ao encerrar seu grupo nas eliminatórias, atrás da classificada Inglaterra, da também eliminada Ucrânia e à frente apenas da Bielorrússia, do Cazaquistão e de Andorra. A classificação para a Copa 2014 no Brasil viria após a equipe ficar em segundo no seu grupo nas eliminatórias, atrás da classificada Bélgica e à frente das eliminadas Sérvia, Escócia, País de Gales e Macedônia do Norte, e eliminar a Islândia na repescagem. Na Copa, nova eliminação na primeira fase, após ficar atrás dos classificados Brasil e México e à frente apenas de Camarões. Para a Copa de 2018 na Rússia, a vaga veio após ficar em segundo em seu grupo, atrás da também classificada Islândia e à frente das eliminadas Ucrânia, Turquia, Finlândia e Kosovo, e na repescagem superar a Grécia. O vice-campeonato daquela Copa do Mundo premiaria uma equipe de craques como Perisic, Mandzukic, Modric, Kovacic e Rakitic. Na primeira fase, classificação em primeiro, à frente da também classificada Argentina e das eliminadas Nigéria e Islândia. Venceu a Dinamarca nas oitavas de finais, a anfitriã Rússia nas quartas e a Inglaterra nas semifinais, antes de cair na grande final diante da França. Para 2022 no Catar, a vaga veio após liderança no seu grupo nas eliminatórias, em um grupo que ainda continha a Rússia, a Eslováquia, Eslovênia, Chipre e Malta. Na Copa, a classificação veio após encerrar seu grupo em segundo, atrás do também classificado Marrocos e à frente dos eliminados Bélgica e Canadá. Os croatas eliminaram o Japão nas oitavas, o Brasil nas quartas, mas nas semifinais caíram diante da futura campeã Argentina, na disputa pelo terceiro e quarto lugar, vitória sobre Marrocos, repetindo a posição de 98. Quando o assunto é Eurocopa, o mais longe que a Croácia já foi às quartas de finais, 2 vezes. Em 1996, na Inglaterra, quando caiu diante da Alemanha, e em 2008, na Áustria e na Suíça, quando caiu diante da Turquia. Será que a Eurocopa é mais difícil que a Copa do Mundo? Dentre os grandes destaques da atual seleção croata, podemos citar o goleiro Dominik Livakovic, do Fenerbahçe da Turquia, Josko Gvardiol, zagueiro do Manchester City, Josip Sutalo, zagueiro do Ajax da Holanda, Josip Stanisic, lateral do Bayer Leverkusen da Alemanha, Mateo Kovacic, meia do Manchester City, Luka Modric, meia do Real Madrid, Nikola Vlasic, meia do Torino da Itália, e Andrej Kramaric, atacante do Hoffenheim da Alemanha.
Luka Modric foi em 2018 eleito o melhor jogador do mundo, superando o português Cristiano Ronaldo na época do Real Madrid e o egípcio Mohamed Salah do Liverpool, e é o jogador com mais partidas disputadas com a camisa da seleção croata, sendo até aqui o quinto maior artilheiro da história de sua seleção. O posto de maior artilheiro cabe a Davor Suker, que atuou entre os anos 1990 e 2002, marcando 45 gols em 69 jogos. Na quarta colocação dessa lista aparece um brasileiro. Sim, um brasileiro é o quarto maior artilheiro da história da seleção da Croácia. Estou falando do meio-campista carioca Eduardo da Silva, ex-jogador de times como Dinamo Zagreb, Arsenal da Inglaterra, Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Flamengo e Atlético Paranaense. Quando era atleta do Arsenal, Eduardo da Silva sofreu uma fratura da perna em uma partida contra o Birmingham pelo campeonato inglês, o que lhe deixou 12 meses longe dos gramados. Certo, falar da seleção da Croácia é fácil, mas você conhece os times da Croácia? O campeonato croata, o croatão? Bem, internamente o futebol croata é bem menos divulgado que sua seleção. Afirma-se que o primeiro jogo de futebol que aconteceu no então Reino da Croácia aconteceu em 1880, na cidade de Županja. E durante a existência da Iugoslávia, os clubes croatas jogavam o campeonato iugoslavo. O campeonato iugoslavo foi jogado de 1923 a 1991, com um breve ato ali durante a Segunda Guerra Mundial. Várias equipes croatas conquistaram o título do futebol iugoslavo, como por exemplo o Hajduk Split, campeão 9 vezes, o extinto Gradianski Zagreb, campeão 5 vezes, o Dinamo Zagreb 4 vezes, o Concordia Zagreb 2 vezes e o Hask Zagreb 1 vez. O campeonato croata é disputado desde 1992 e o que se vê é uma supremacia da dupla de gigantes do futebol croata, formada pelo Dinamo Zagreb, que foi campeão 24 vezes e que em 2023 conquistou seu hexacampeonato seguido, e pelo Hajduk Split, que foi campeão 6 vezes, sendo o último troféu em 2005. Apenas 2 vezes o título não ficou com a dupla Dinamo Hajduk, em 2002, quando o troféu ficou com o NK Zagreb, e em 2017, quando o campeão foi o Rijeka. O campeonato é disputado por 10 equipes, jogando todos contra todos e ainda e volta 2 vezes, um total de 36 partidas. Até a edição desse vídeo, na atual temporada do Croatão, a 23-24, faltavam 14 rodadas para o final. E o líder era o Rijeka, com 47 pontos, 2 a mais que o Hajduk Split e 6 a mais que o Dinamo Zagreb. Acho que o hepta do Dinamo Zagreb não vem não. Eita rapaz, será que eu ziquei o Rijeka? São 10 clubes, o Dinamo da capital Zagreb, que manda seus jogos no estádio Maksimir, o Gorica, da cidade de Velika Gorica, e que manda seus jogos no estádio Radnik, o Hajduk Split, da cidade de Split, e que joga no estádio Poljud, o Istra 1961, da cidade de Pula, e que joga no estádio Aldo Drocina, o Lokomotiv da capital Zagreb, e que joga no estádio Kraničevićeva, o Osijek, da cidade de Osijek, e que joga no estádio Opus Arena, o Rijeka, da cidade de Rijeka, e que joga no estádio Rujevica, o Slaven Belupo, da cidade de Koprivnica, que joga no estádio Ivan Husek Apaz, o Rudez, da capital Zagreb, e que joga no estádio Kraničevićeva, e o Varaždin, da cidade de Varaždin, e que joga no estádio Vartex. O campeão entra na fase de qualificação para a disputa da Champions League. O segundo, o terceiro e o campeão da Copa da Croácia entram na fase de qualificação para a Liga Europa. Ou seja, ninguém entra direto na fase de grupos das competições europeias. A Copa da Croácia também é disputada desde 1992 e também tem o Dinamo Zagreb como seu maior vencedor. São 16 títulos, sendo o último em 2021, sendo seguido pelo Hajduk Split com 8 taças, sendo a última ano passado em 2023. O Rijeka vem logo atrás, com 6 conquistas, sendo a última em 2020, e outras 2 equipes venceram a Copa da Croácia apenas uma vez, o Osijek em 1999 e o Inter Zaprešić em 1992. Não é Hajduk, Rijeka e Osijek, é Hajduk, Rijeka e Osijek. Em todas as línguas eslavas, croata, tcheco, bósnio, sérvio, eslovaco, o J tem som de I. Aí tem um I e um J, não sei pra quê. O Dinamo Zagreb já alcançou a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa várias vezes, mas nunca passou da primeira fase. O ponto alto do futebol croata aconteceu na Liga Europa, na época chamada de Copa da UEFA, da temporada 83-84, quando o Hajduk Split alcançou a fase de semifinais, após eliminar times como o Universitatea Craiova da Romênia, o Honvéd da Hungria, o Radnik Nis da atual Sérvia, na época ambos estavam representando a Iugoslávia, e o Sparta Praga da então Tchecoslováquia.
porém cair nas semifinais diante do Tottenham da Inglaterra, que inclusive seria o campeão daquele ano. Atualmente temos apenas um brasileiro a disputar o Campeonato Croata de Futebol. Trata-se do defensor Renan Guedes, de 26 anos, do Osijek, revelado na base do Corinthians e que ainda passou por clubes como Atlético Mineiro, Joinville, Bahia e Sheriff Tiraspol da Moldávia. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!